Deus, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos iniciar nosso estudo bíblico conforme o Senhor tem nos dado a graça de entender, de compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado a graça de entender, de saber, de aprender, né? Precisamos amadurecer, a igreja ela precisa amadurecer em Cristo, Cristo precisa ser gerado na igreja, né? Em nós. O conceito de salvação que se tem hoje, ele é um conceito que não consegue representar a totalidade do que significa a salvação e o que compõe ela. Nem o conceito de salvação e nem o conceito de perdição dentro da estrutura daquilo que a congregação cristã ensina. Pelo menos a base estrutural, né, com relação à salvação. Mas no decorrer de toda a história da igreja, muitos conceitos foram perdidos, principalmente o conceito de igreja. O conceito de igreja foi completamente mudado, né? Então, desde criança, nós aprendemos que a igreja é um quadradinho, um triângulo em cima e uma cruzinha em cima. Desenha uma igreja, você vai lá e faz esse desenho. Então, o conceito de igreja mudou. Mas a igreja, a palavra igreja, significa assembleia. Em grego é eclésia, que é a mesma coisa de assembleia. Ou seja, quando se reúne o corpo de Cristo. Às vezes até falamos, o nosso problema é que, eu já sei. Então, nós ficamos sempre na parte superficial do eu sei, né? Só que a palavra de Deus, ela é espírito, e por ela ser espírito, ela tem que ser tocada pelo espírito. Nós precisamos ser tocados pela palavra de Deus e necessitamos também tocar na palavra de Deus. E aí, para tocar na palavra de Deus, é necessário estar em espírito. E quanto mais espiritual você está, ou você é, mais você vai tocar da palavra de Deus. Mais você vai entender a palavra de Deus. Às vezes você vai ler o mesmo versículo várias vezes. E cada vez que você lê aquele versículo, mais revelação vai ter nele. Não é eu sei, eu já sabia, tá escrito. O mal da maioria dos cristãos é que fica só na parte superficial e não consegue. São aqueles cristãos, vou comparar, imagina uma pessoa que passa na frente, você chega, imagina que você passa na frente de uma casa e fala, tá vendo essa casa aqui? Você só vê a casa por fora. Você sabe onde ela está, a esquina que ela se encontra, a cor dela, mas você não conhece ela por dentro. Você não conhece os detalhes da casa. Então, quando a pessoa passa a se alimentar da palavra de Deus, que é a Bíblia, e compreender o que ela está ensinando, aí ele vai adentrar dentro desta casa espiritual e vai passar pelos quartos, pela sala, pela cozinha, vai começar a ver os detalhes da casa, vai começar a ver todo o adorno dela. Não vai ficar só numa superficialidade, né, na crosta espiritual. Porque Cristo tem que ser gerado em nós.
Cristo precisa ser gerado. A igreja precisa amadurecer em Cristo. Ela precisa ser edificada em Cristo. A igreja precisa crescer espiritualmente. E aí, a igreja, no conceito de igreja, que é a igreja. Porque a igreja não é um grupo. A igreja é o corpo de Cristo, quando se reúne. Isso é a igreja. E não se pode mudar o conceito de igreja. Até que mudem o conceito, mas a igreja nunca vai deixar de ser igreja. Porque um dos trabalhos do diabo é justamente isso. É pegar o conceito real daquilo que é de Deus e criar um novo conceito falso para trazer a palavra de Deus de uma forma herética, de uma forma errônea, que vai trazer confusão para a mente da irmandade. E erramos, estamos sujeitos ao tropeço. Estamos sujeitos a todo tipo de tropeço. Por isso que temos que andar guiado pela palavra de Deus. Aí de novo entra o conceito muito errôneo no meio dos irmãos, porque se andar guiado pela palavra de Deus significa andar guiado por uma pregação, e não é isso. Andar guiado pela palavra de Deus é andar guiado pela Bíblia, o que a Bíblia ensina. Isso é andar guiado pela palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus, nós podemos até meditar numa pregação, mas é meditar no que a Bíblia ensina. Então, um dos trabalhos do diabo é tirar a nossa fé na Bíblia. E ele vai trabalhar de todas as formas. Ele toma a ciência, a arqueologia, ainda que hoje a arqueologia demonstra que a Bíblia é veraz, que várias cidades que a Bíblia relata foram encontradas. Um arqueólogo que é contra a Bíblia, que falou contra a palavra de Deus, dizendo que Davi foi no máximo um líder tribal, hoje já ficou confundido, porque a arqueologia já demonstra que existiu Davi. Porque uma coisa é nós vemos na palavra de Deus e ver que Davi existiu. Outra coisa é a ciência. Mas tem coisas que a ciência não vai provar, porque a fé não pode ser provada em um laboratório. Mas Davi já está comprovado pela ciência. O rei Davi. Também a travessia do Mar Vermelho. A arqueologia já comprova que existiu a travessia do Mar Vermelho. O rei Salomão marcou 2 pontos da passagem do Mar Vermelho. Onde foi? Na época que ele dominava toda aquela região, e os arqueólogos mergulharam naquela parte do Mar Vermelho e achou carros dos egípcios, dos soldados egípcios, até rodas com adornos de ouro também estão lá no fundo, já se tornaram fósseis, né? Então não pode ser mexido, mas está lá no fundo. Ossos falsificados que já estão lá no fundo do Mar Vermelho. Então hoje a própria travessia do povo de Deus pelo Mar Vermelho já é comprovada cientificamente pela arqueologia. Mas o diabo, ele vai trabalhando justamente para tirar a nossa fé na Bíblia. E ele vai se armando e criando todo tipo de mentira, toda classe
de mentira de todos os lados, ataca a mocidade, a irmandade na universidade, com Nietzsche, com tantos outros filósofos, atacam a Bíblia através de dizendo que a Bíblia é contraditória, que a Bíblia é um livro posterior a Moisés, que não pode ter sido escrito por Moisés, e tantas outras mentiras do diabo. E aí a igreja, ela precisa lutar. Aí é onde entra a fé que uma vez foi dada aos santos. A igreja precisa lutar pela fé. Isso é lutar pela fé. Defender a fé não é defender uma religião, irmãos. Não é defender um grupo religioso. Primeiro que o cristão, ele não prega, a igreja não prega ela mesma. Um dos princípios cristãos é a igreja pregar Cristo. E Cristo não pode estar atrelado a mais nada, a não ser a Ele mesmo. E ao Pai, Deus, o Pai. Então, nós não podemos pregar, não se prega outra coisa a não ser Cristo. E este crucificado e ressuscitado, é só. Anunciar a graça não é pregar não é pregar uma convicção religiosa. Não é isso anunciar a graça, irmãos. Os irmãos, eu também já tive essa ideia, né? Vou anunciar a graça. Então, anunciar a graça é pregar minhas convicções religiosas do grupo religioso que eu faço parte, da instituição que eu faço parte. Isso é um erro, irmãos. Com todo respeito, os irmãos, tá? Não estou querendo ofender os irmãos, mas isso é um erro doutrinário. A igreja, ela não prega ela mesma. A igreja prega Cristo. A igreja prega o Evangelho. E a graça não é uma instituição. Mas no decorrer dos estudos nós vamos ver isso com mais detalhe. Então, irmãos, o diabo, ele procura tirar de nós toda a credibilidade da palavra de Deus, que é a Bíblia. Porque se ele tira de nós a credibilidade do que a Bíblia ensina, ele tirou das nossas mãos a bússola. A bússola do crente, do que é certo, do que é errado, de quem é Deus. Deus se revela pela sua palavra. Foi a forma que Deus quis se revelar ao homem. Deus quis se revelar ao homem através da sua palavra e pelo seu Filho. Foi a forma que Deus quis se revelar e ninguém vai mudar isso. E se o homem acha que conhece a Deus fora da Bíblia e de Cristo, ele está sendo enganado. São espíritos enganadores, ele não conhece a Deus. O homem só passa a conhecer a Deus quando ele passa a ler a Bíblia. Quando ele passa a conhecer quem é o Filho de Deus. Quando ele passa a conhecer quais são os princípios eternos de Deus. Quais são os planos eternos de Deus? Quais são os projetos de Deus e de Cristo? O homem só passa a conhecer a Deus quando ele se submete à Bíblia e passa a enxergar com os olhos espirituais, com a mente de Cristo, o que é verdadeiro, através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Muitos entraram no mundo místico e acham que sentir sensações é sentir Deus. Que ouvir profecias é Deus que está falando.
e não estão sabendo que estão sendo enganados. A única forma de saber que estamos andando na verdade não é através de sentimento, é através da Bíblia. Eu achava que sentir Deus era me emocionar, ouvir uma pregação e me emocionar. Ainda que o Senhor nos deu emoção. Isso não significa que quando sentimos a presença de Deus, nós não podemos ter sensações, essas sensações trazidas pela parte emotiva que temos, não é isso. Mas isso não significa sentir Deus. Deus está falando. Então, nós não somos guiados por sentimento. A parábola da virgem prudente e da louca, vamos ter que passar correndo pela parábola, porque não é o assunto, mas a parábola da prudente e da louca, a diferença entre a louca e a prudente não era que as duas classes de virgens, tanto a louca e a prudente, tinham azeite nas suas lâmpadas. E o que é o azeite na sua lâmpada? O azeite é o Espírito Santo. O azeite é a virtude. Então, o azeite na lâmpada é você sentir Deus. Mas qual era a diferença da prudente para a louca? É que a prudente levou o azeite consigo nas suas vasilhas. Esse é aquele que tem uma fé ativa. Levou o azeite consigo, tem uma fé ativa. Não é uma fé passiva. Ele só não, a prudente não só tinha azeite na sua lâmpada. Não, ela levou azeite também. Ela foi lá, foi buscar, foi compreender, foi entender os caminhos de Deus. Ela queria encontrar os tesouros ocultos em Cristo, os mistérios de Deus. Essa é a virgem prudente. O anjo que apareceu para Daniel disse assim: desde o dia em que colocaste o teu coração a se humilhar e a querer compreender e a entender, são ouvidas tuas orações. E eu vim por causa das tuas orações. Deus só passou a ouvir Daniel quando ele colocou o coração dele a compreender os caminhos de Deus. É engano achar que Deus vai se revelar para alguém que não queira conhecê-lo. O máximo que está acontecendo com essa pessoa, ela está sendo enganada, na melhor das hipóteses, pelos seus próprios sentimentos. Na pior das hipóteses, por espíritos enganadores. Deus não se revela para quem não tem interesse de conhecê-lo. O profeta Jeremias, em uma das passagens, diz assim: e que o homem deve se gloriar. Se glorie o homem em conhecer a Deus. O homem só pode se gloriar em conhecer a Deus. Em conhecer. Tem muitos aí dizendo que conhece a Deus, que é amigo de Deus, que é camarada de Deus, que anda lado a lado com Deus. Tá cheio. Tá cheio. Será?
Será mesmo? Sei não, viu? Mas temos que, né? Um dia eu fui congregar, eu estava subindo a ladeira, o Senhor, já agora no finzinho, eu parei de frequentar a congregação cristã, porque no decorrer dos nossos estudos os irmãos vão entender o motivo. Hoje eu sou apenas cristão, irmão. Eu larguei o denominacionalismo. Não dá mais, né? Pelo menos pra mim. Então, o Senhor falou pra mim: você não me conhece. Depois de tanta prova, depois de tanta luta, temos experiências também espirituais, né? Místicas, vamos dizer assim, sobrenaturais com Deus. Eu falei: Senhor, depois de todo esse tempo, tudo que eu passei, eu não te conheço. O Senhor falou: você não me conhece. Eu fiquei triste, falei: Senhor, é verdade, eu não te conheço. Mas eu tive o privilégio, o Senhor teve misericórdia e novamente Ele me perguntou, me fez uma proposta. Perguntou para mim: quer me conhecer? Falei: quero, Senhor. Aí o Senhor disse para mim: conheça o meu filho. Eu não entendi, naquele momento eu continuei andando, eu não entendi, mas hoje eu entendo. Quando a gente passa a conhecer quem é Cristo, a gente passa a entender, conhecer quem é Deus. Porque é em Cristo que o Pai se revela. O Pai revelou o Filho e o Filho revela o Pai. E aí o diabo procura apagar essas duas coisas. O diabo luta contra a Bíblia e o diabo luta contra Cristo. Porque aí é onde vai pegar todo o combate do cristão. A Bíblia, que é a bússola, a palavra de Deus, e Cristo, que é o Salvador. Então, quando o diabo não tira a nossa fé na Bíblia, ele procura apresentar a Bíblia torcida, com erros, com heresias. E muitas das heresias é com relação à pessoa do Filho de Deus ou à natureza do Filho de Deus. E várias outras classes de heresias. Tem várias classes de heresias, de mentira, do demônio, do diabo. Várias. Só o Senhor é a verdade. Só Ele é a verdade. Então não é porque alguém prega com a voz solene que nós temos que crer que é Deus. Muitos vão se perder por causa disso. Porque deram créditos a falsas pregações. Então, irmãos, nós temos que entender melhor os caminhos de Deus. E a única forma de entender melhor os caminhos de Deus é através da Bíblia. Vamos encerrar essa introdução, né, aqui, e vamos dar continuidade nela já no próximo estudo. Isso foi só uma introdução para a gente ter uma compreensão de como o adversário ele trabalha, né? O que ele procura fazer no meio da irmandade, querendo tirar a credibilidade da palavra de Deus. E quando ele não tira a credibilidade da palavra de Deus, ele apresenta a palavra de Deus, a Bíblia, com heresias, que é para levar a irmandade ou os cristãos à apostasia dos últimos tempos, e que é a apostasia que estamos vivendo agora. Deus abençoe a todos, a paz de Deus e a do Senhor Jesus Cristo.